Olá, viva! Muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite para estar aqui a participar desta forma virtual. Na verdade, a minha vontade e o convite foi feito para estar presencialmente aí em Mursa, mas devido à distância e devido também à minha agenda de trabalho nem sempre fácil, a opção e porque eu queria mesmo poder dar o meu testemunho pela simpatia do convite, a opção foi esta de fazê-lo através do vídeo. Bem, a educação inclusiva é um tema que muito nos diz, a mim e à Paula, somos um casal com uma filha com paralisia cerebral, a Rita, que em parte pela vontade e pela determinação e pela necessidade de encontrar soluções numa sociedade tão padronizada como é a nossa, então em que na educação é desde logo muito igual, muito padronizada, os meninos têm formas de estar, formas de proceder, formas de aprender, então quando surge alguém um bocadinho diferente, nem sempre é fácil fazer a gestão do sistema para essas crianças especiais. Nós, na verdade, lidamos com a deficiência há 23 anos, desde que nasceu a Rita, mas aprendemos a viver com isso de uma maneira muito proativa, positiva e diria que reclamando sempre os direitos que ela tem à igualdade. E posso-vos dizer que vale a pena ter essa atitude, e se calhar aí estão alguns pais e técnicos de educação que podem confirmar isso, vale a pena ter essa atitude porque os resultados, 23 anos depois, ao longo destes 23 anos, foram sendo conseguidos e como se fosse uma corrida, uma maratona na vida, porque na verdade a Rita, apesar de todas as condicionantes que tem físicas, que lhe impedem a marcha normal, como qualquer jovem da sua idade, apesar de uma série de complicações mais recentes no último ano, devido a uma operação de correção da coluna, que obrigou, 6 anos depois de ter feito essa operação, muito complexa e muito dura para nós e para ela, naturalmente, tirar toda aquela ferramentação que tinha devido a complicações que estava a causar, ou seja, isso já foi há um ano, mas ao longo deste ano as coisas, além de não terem melhorado muito, pioraram mais um bocadinho. Mas por essa necessidade, por essa vontade e por esse incutir na Rita de uma atitude positiva, lutadora, determinada e dar-lhe consciência que ela tem direitos iguais e capacidades iguais aos outros, hoje podemos dizer que apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar das condicionantes todas que a paralisia cerebral lhe tem vindo a provocar, a minha filha Rita está a acabar o mestrado na Universidade de Aveiro, é uma jovem como outra qualquer. A única condicionante que eu aqui ressalvaria tem a ver com a atitude, às vezes, dos colegas. Ou seja, a educação inclusiva deveria ter um papel mais ativo na preparação dos outros jovens para o que é saberem lidar com a diferença. Porque eu sempre disse, desde que eu nunca escondi a Rita, nem a mãe, a Paula, nunca escondemos a deficiência da Rita e ela sempre esteve muito à vontade com a sua condição. E isso é determinante. É determinante porque é a capacidade dela de se entender bem, de se entender na escola, de se entender nas condicionantes que a incapacidade lhe provoca e que a põe de bem com o mundo e de bem com os outros. Na escola tivemos sempre uma certa resiliência, sempre fomos uns pais muito presentes, especialmente a Paula, a minha mulher, que esteve sempre a acompanhar, fazia parte da comissão de pais, alertava para as dificuldades
que era preciso os programas de apoio às crianças com deficiência ou algum tipo de diferença na sala de aula, e sempre lutamos para que a Rita estivesse completamente integrada na sua escola, com os seus colegas, com a sua turma, e na verdade esse trabalho foi nosso, é certo, mas também foi essencialmente da sensibilidade dos professores que a Rita teve no primeiro ciclo e que nunca desistiram de incutir-lhe um espírito de ultrapassar barreiras. E o papel dos professores é muito importante. E posso-vos dizer que, no caso da Rita, foi uma professora de primária já com larga experiência a dar aulas. Aliás, penso que está reformada já. Mas, por exemplo, quando chega a altura de ir para o quinto ano, nós ponderamos a hipótese de a meter em escolas com outro tipo de apoio, tipo colégios mistos de apoiados pelo Ministério da Educação, mas também em que tivéssemos que pagar alguma coisa, até por uma questão de facilidade para ela ser integrada. E, por exemplo, ela foi simpaticamente recusada em algumas escolas porque tinham aqueles padrões de sucesso para os seus alunos e estavam com medo que a Rita não cumprisse com esses padrões. Ora, isso leva-me a dizer que, na verdade, a sociedade ainda tem que mudar muito os preconceitos e a forma de lidar com a diferença. Pode haver um grande trabalho na escola, pode haver o empenho dos professores, porque cada conquista de um jovem com qualquer tipo de diferença, para um professor é também uma grande conquista, diferente das outras conquistas da turma e dos outros meninos a quem está a ensinar. Porque, na verdade, estamos a falar de jovens que se têm que superar todos os dias. E tem que haver essa sensibilidade por parte dos professores, por parte dos técnicos, para saber adaptar os currículos, a forma, e não seguir o modelo dos currículos padronizados e segmentados em função das deficiências, porque podem ter surpresas positivas, normalmente, porque as crianças, se forem muito apoiadas em casa, se não houver aquela atitude de coitadinho, se calhar não consegues, não, tu vais conseguir e tu vais ser igual aos outros e vais ultrapassar isso. Quando eu dizia que às vezes a sensibilidade maior tem que partir dos professores em explicar. Peço desculpa da garganta. Quando eu digo que a capacidade maior tem que surgir, às vezes, dos professores em saber lidar com essa diferença e saber passar uma noção de tolerância e de cuidado dos colegas para com esses meninos com condições especiais, estamos a construir uma sociedade melhor. Estamos a construir uma sociedade com outro tipo de atitudes. E custa-me dizer, mas, na verdade, no caso da Rita, apesar de ela ter muitos amigos e ter uma relação de proximidade com muitos desses amigos, especialmente os da faculdade, mas aquelas amigas, aquele período da adolescência até a idade adulta e aos princípios da juventude adulta, não é fácil, porque vai toda a gente para os copos, toda a gente namorisca, toda a gente vai para aqui e para acolá e esquecem-se dessa amiga que fica em casa, que tem os pais para a levar aqui ou acolá, mas não tem os amigos, ou quando tem, é para toca e foge, é uma expiação de consciência. Vamos levar para dar uma voltinha e depois levar-me lá a casa e depois vamos a seguir para os copos. Compreende-se isso, mas, na verdade, há aqui 3 pontos na educação inclusiva que são extremamente importantes. E era essa a mensagem que eu vos queria passar. Por um lado, em casa, os pais têm que ver positivo, têm que sorrir, mesmo quando atrás do palco vertem uma lágrima. Porque a mensagem tem que ser sempre positiva para esses meninos. Ponto 2.
Os professores têm que ter grande sensibilidade e não basta saber as técnicas. É preciso tocar a alma dessas crianças para elas explodirem de sabedoria, de capacidade e, acima de tudo, de esperança. Por outro lado, e ponto 3, o que é a educação inclusiva é, como o próprio nome, incluir toda a gente. E numa sociedade tão cheia de regras, tão cheia de padrões de comportamento, padrões de objetivos, padrões de atitudes, que não, às vezes são vícios privados, públicas virtudes, numa sociedade em que se rege por essas normas, na verdade, é preciso fazer ainda muito mais. Cada um de nós pode fazer essa diferença, cada um de nós pode ter essa atitude. Nós, no caso de pais da Rita, que sempre a apoiamos e sempre lhe demos todas as condições, e quando eu estou a dizer damos todas as condições, não é necessariamente as condições só monetárias. É óbvio que gasta-se muito dinheiro com um jovem com algum tipo de deficiência, porque é preciso, as terapias custam muito dinheiro, o Estado não apoia como devia as coisas. Só para terem um exemplo, a Rita, quando tinha 3 anos, uma fisioterapeuta disse-nos preparem-se, porque ela se calhar nunca na vida vai conseguir escrever pela sua própria mão, se calhar vai precisar de um computador. Vamos ver como é que ela reage à evolução da sua capacidade motora, mas preparem-se porque, ou seja, quando nós temos uma técnica que tem logo esse caminho negativo, eu não quero que doure a pílula, queria era que ela tivesse, epá, olha, pode acontecer isto, mas vamos tentar que aconteça aquilo. E essa atitude, essa vontade, essa determinação são decisivas para os bons resultados. A Rita não só escreve como qualquer jovem da sua idade, às vezes pode escrever com letra mais feia por causa da motricidade fina, mas escreve com a mesma capacidade. Aliás, escreve e bem, já publicou livros, tem outro livro quase pronto para sair e com vendas, não é daqueles livros de autoajuda barata, são livros com conteúdo, com sentido e com uma visão muito própria de uma jovem sobre o mundo que a rodeia. Portanto, apostem tudo nessas diferenças, porque quando os resultados chegam, são diferenciadores também e são um orgulho para quem teve esse trabalho junto desses jovens, porque já não lhes basta a condição com que chegaram a este mundo ou que algum infortúnio lhes provocou ao longo do processo de crescimento, mas não há forma de virar as costas aos problemas. Temos é que estar todos no mesmo sentido, a apoiar essas crianças e explicar àqueles pais que não têm contacto com este tipo de diferenças, vale a pena também explicar que devem preparar os filhos para serem mais humanistas, mais solidários, mais camaradas, mais amigos, porque, como eu dizia, a Rita hoje não vai muito às escolas, mas durante muito tempo, agora por causa da faculdade não consegue, mas muitas vezes pediam-lhe para ela ir às escolas falar com os meninos. E ela dizia uma coisa muito engraçada que eu ouvi dizer várias vezes, que é, epá, a mim não me preocupa correr, porque eu nunca soube o que é correr. Mas é bom que os pais percebam que podem ter um atleta de alta competição, um grande menino daqueles que têm nível máximo de qualidade na escola, no desporto, no intelecto, e por uma vicissitude qualquer da vida, ela troca-lhe as voltas e de um dia para o outro as coisas mudam. Na verdade, o que aconteceu a nós e o que acontece a cada pai e mãe que sabem que o filho tem um tipo de incapacidade e um tipo de diferença, é que essa surpresa é logo ao primeiro momento. Nós descobrimos que temos uma vida difícil pela frente, mas recheada de carinho e encanto, que se nós dermos, também recebemos. E, por exemplo, e se o meu testemunho disser para alguma coisa, para pais que estão aí desse lado e que se calhar são mais jovens do que eu e têm crianças bem mais pequenas,
e estão a lidar com o processo ainda numa fase muito inicial, vale a pena apostar tudo. E posso-vos dizer, por exemplo, uma coisa curiosa, que é um orgulho para nós pais, da Rita, é que hoje a Rita, apesar do sofrimento, apesar das dores, apesar da atitude, de alguma revolta às vezes, com o sistema e com a máquina, até da saúde, porque algumas sucessões destes problemas foram essencialmente por descuido médico, mas enfim, então não vale a pena estar a chorar em leite derramado, mas ela é recorrentemente contactada por mães, por familiares, por crianças, que através do Facebook e através das redes sociais, a perguntar opinião sobre isto ou sobre aquilo. O que é que achas que eu devo fazer? O que é que tu fizeste? O que é que tu... Ou seja, esse trabalho depende de todos nós, se calhar. Nós podemos fazer a diferença. Se me perguntarem, trocava a vida dos 23 anos da Rita, cheia de sofrimento, cheia de vicissitudes, mas também cheia de conquistas, por uma vida perfeitamente normal, posso-vos dizer que se calhar trocava pelas dores que isto já nos causou até hoje. Mas não trocava, por exemplo, por outra Rita, que fosse mais... uma filha mais difícil, uma filha menos sorridente, uma filha com uma atitude menos ativa na sociedade. E por isso, e esse trabalho é muito do feitio dela, como é óbvio, mas é também muito do trabalho que nós fazemos em casa. Ter essa atitude positiva, essa determinação, essa vontade. Só para terminar, deixem-vos contar uma história engraçada. A Rita ainda mal sabia falar e nós íamos no carro e eu estava sempre a massacrá-la com uma frase. Rita, qual é a frase? E ela dizia, mal sabia dizer ainda as palavras todas, e tinha aprendido a ler há muito pouco tempo, ela dizia com muita vontade, determinação. E ainda hoje ri-se com isso, porque é a palavra mágica para a vida dela, determinação. E é com essa determinação que ela tem feito as conquistas todas, com o apoio de muitos professores, mas também com o desânimo de muitos técnicos que não apostaram no tempo certo e nos obrigaram, às vezes, a ir à procura de outros caminhos, outras soluções e outras formas de chegar àquilo que a Rita é hoje, como criança portadora de paralisia cerebral, com uma grande incapacidade motora, mas com uma capacidade intelectual incrível, em parte pela escola que teve sorte de ser, em que teve a sorte de ser acompanhada, e pelos técnicos que a ajudaram, nomeadamente os professores do primeiro ciclo, que foram essenciais para a Rita que nós hoje temos ao nosso lado, quase a terminar o mestrado. Muito obrigado, espero que corra bem o resto desta